Fala pessoal, mais um MCast no ar. Pô, e é clichê demais falar que vai ser especial, mas pô, eu sou muito privilegiado de fato. Falei até um pouco antes aqui, quanto que esse ano foi um ano incrível. Tá acabando a nossa temporada, mas um ano incrível, conhecendo muita gente legal. E hoje, no antepenúltimo episódio nosso da temporada, recebo um cara que eu conheci em 2019. 2019, 2020. Acho que foi 2019, 2020. 19, foi Foi 19. 19. E é um cara que desde então, eu tenho um carinho gigante pela empresa que ele representa, pela figura profissional, pelo pai que ele é, pelo caráter que esse cara tem. Então, com muito carinho, hoje recebo aqui o Eduardo Akira, que é um grande amigo Ronaldão. nosso, que ele é empreendedor, atleta, CEO da Avin, que ela é uma fusão que era a Aqua, virou Aquavero, e hoje a Avin ela é uma casa vinculada ao BTG Pactual, que ela tem um perfil mais de boutique, é uma casa extremamente bem... a reputação muito boa, muito bem renomada, e que ela tem uma qualidade de trabalho que inclusive é o que nos motiva a trazer o Akira aqui hoje, para falar com vocês, porque em meio a tanta gente fazer igual, eles fazem algo muito diferente. Então, eu vou falar um pouco sobre isso hoje, como um escritório, uma casa que ela é mais um escritório, digamos, só que eles fazem um negócio que é brutal, muito diferente. Eu tenho um carinho muito grande, não só por ele, por todo o time, Daniel, Edgar, pelo Kaique também, mas em especial hoje aqui, o Akira representa todos eles. Muito bem-vindo, obrigado mais uma vez. Você aqui foi na Casa de Santana, né? Isso. Na primeira vez, e hoje tá vindo aqui. Fazia tempo que você não estava com a gente, 3 anos e meio aqui já. Verdade, Então, eu já tava triste que não você, tinha vindo o convite. que seja pra vir mais aqui. frequente, tá? Por favor. Tá? Pô, eu que agradeço. Obrigado de coração, muito Imagina, feliz. eu que agradeço o convite de novo, o carinho e o respeito, ele é mútuo. Tive o privilégio de conhecer vocês quando vocês estavam naquela casa lá em Santana, né? Eu lembro, peguei minha moto, fui até lá pra gente fazer o primeiro demais, né, podcast, foi super legal, me emocionei durante o podcast, eu lembro. E, pô, vir aqui agora, conhecer o escritório novo de vocês, os estúdios, é motivo de muito orgulho de ver o crescimento e é mérito, né, de quem trabalha direito, trabalha com afinco, realmente quer servir a sociedade, entregar algo de qualidade, que o que vocês fazem no final do dia é isso, né? Transformar a vida de pessoas, né? Ensinar pessoas, educar pessoas para poderem ter um futuro melhor, uma posição melhor. E é o que a gente faz lá dentro da empresa também. E acho que esse alinhamento que a gente tem é o que traz, acho que esse carinho grande que um tem pelo outro. Acho que os valores são muito parecidos. Exatamente. É o que nos une. Exatamente. Fico muito contente pelas tuas palavras. E isso do meu lado também é genuíno, porque o empreendedor, ele acaba se conectando com quem empreende. E vocês ali têm uma jornada, que a gente vai falar um pouco hoje sobre ela, que é uma jornada muito distinta, porque eu falo, pessoal, por vivenciar o tempo todo esse ambiente de escritórios, e o que eu gosto bastante da história dessa construção? É uma construção de muita transparência, de um trabalho firme, consistente, com pés no chão. Conheci muita gente nesse mercado que se embriagou muito com êxito, e esses caras trabalham assim, incansavelmente, com o pé no chão, com discrição, gerando muito valor, fazendo tudo muito certo. Eu não conheci uma pessoa de mercado que não reverencie e também que não tenha como referência o que foi a Aquavero, que é hoje a Avin, e é muito por isso, não é por conta de performance, não é por conta de resultados, até porque a gente vive um mercado com produtos comoditizados, mas é a vontade genuína em servir, que é diferencial para o assessor, para o empreendedor, para todo mundo que trabalha hoje. Eu acho que, exceto a pessoa que é assistencialista, que tem que trabalhar, tem que provar o valor dela para ganhar o pão dela, essa pessoa ela tem que gerar valor. E vocês fazem uma coisa muito, muito bem feita e consistente há muito tempo, né? Quanto tempo já de história, Kira? Já entre Aquavero... Entre tudo, né? A Aqua foi fundada em 2013, né? Então esse ano a gente completa 12 anos, né? A gente vai completar 13 anos no próximo ano de empresa. A gente passou por diversos processos de fusão, né? E consolidação. Então a Aqua nasceu em 2013, a Vero, por sua vez, nasceu em 2017, né? A gente tem a SWM, que nasceu em 2020. E aí a gente chega agora na Avin, né, que é fruto da fusão entre a Aquavero e a SWM, né, que foi a nossa recente fusão que a gente fez, unificando dois escritórios referências no mercado, né, cada um
acho que no seu nicho, né, e na forma de atender clientes, para realmente construir a Avin, que agora nasceu nesse ano, né? Então, como a Avin, a gente é uma nova marca, né? Na realidade, não é uma nova empresa, é apenas uma nova marca. Mas a gente fala que é uma nova empresa porque é fruto da união de duas empresas diferentes, né? E assim, é uma casa que ela se tornou muito completa, né? Então, até para você, né, eu vou voltar aqui um pouco antes do tempo, Akira, que eu vou fazer uma pergunta que ela é complementar ao que você trouxe, mas até para pano de fundo, de onde que veio o Eduardo Akira? O Akira, eu falei agora do atleta, do pai, do empreendedor, mas você começou ali em 2013, né? Com 12, né? Com a Aqua. Não, quem começou, eu fundei a Vero, né? Vero, foi em 17, né? Foi 17. 17, tá. Então, você não começou a partir daí. Tua vida tem uma história muito linda antes que você contou na outra vez, que eu conheço. Mas para quem não acompanhou lá o episódio de 2020, conta um pouco da trajetória até vir para esse mercado de assessoria. A trajetória é longa, mas tentando fazer uma história longa, curta, né? Eu fui atleta há muito tempo, né? Pô, fui atleta profissional, fui da seleção brasileira há muito tempo, de triatlon. Fui morar fora, voltei, tentei uma vaga para as Olimpíadas, não consegui. E aí tive que, lógico, me dedicar, né? Nesse momento você tem uma escolha muito dura quando você está na faculdade ali, se você vai seguir o esporte ou vai seguir a vida que você escolheu como profissão, né? Na formação que você tem. E eu decidi escolher a vida profissional, não do esporte, né? Mas eu fiz administração e tinha que me colocar no mercado. Nesse momento fui buscar algumas vagas de estágio, de trainee, entrei numa grande consultoria, trabalhei nessa grande consultoria, na época chamava Andersen, depois mudou para Deloitte, né? E aí eu trabalhei numa área de Risk Consulting, né? Que é uma consultoria de riscos, a gente fazia gestão de riscos, e aí eu me especializei no mercado financeiro, né? Eu fazia gestão de riscos para bancos, para seguradoras, corretoras, para gestoras de recursos, e passei um bom tempo nessa carreira, né? Essa é uma carreira que eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer diversos segmentos. Antes de ir para o mercado financeiro, eu trabalhei com manufatura, trabalhei com serviços, trabalhei com telecom. Então, a gente passava por diversas empresas e isso foi me dando a oportunidade de ir conhecendo um pouco mais de cada negócio. Acho que quando a gente é muito jovem, a gente não tem muita ideia. Acho que tem poucas pessoas que falam, eu vou ser médico quando eu crescer, né? Agora, poucos têm, muitos acabam tendo que experimentar coisas diferentes para depois entender onde é o seu lugar, o que gosta de fazer. Então, eu tive a oportunidade de passar por diversos segmentos até que eu vi que o meu negócio era trabalhar no mercado financeiro. O meu sonho, acho que naquela época, sempre foi ser um trader, né? Sentar na frente daquelas 4 telas grandes, né? Eu até achei que eu ia ter 4 telas grandes, até hoje eu não tenho, né? Eu vejo os caras da área de renda variável lá, todo mundo tem, eu tenho ainda as minhas 2 ali que eu trabalho, não preciso também, mas... E aí eu saí da Deloitte e resolvi empreender. E aí eu tive uma história de empreendedorismo legal, porque eu empreendi algumas vezes e eu dei errado algumas vezes também. E eu sempre brinco, né? Tem um dado do Sebrae que para uma empresa dar certo, 9 tem que fechar, né? Então eu já tinha empreendido algumas, eu estava só arriscando para ver qual que ia ser que ia dar certo. Não chegou a nona, não bateu a nona. Não bati a nona, graças a Deus. Mas depois de algumas empreitadas, eu estava numa última, que era uma empresa de tecnologia. Nessa empresa eu percebi que ali não era o lugar para mim, né? E depois de tanto ouvir minha esposa, né? A mulher sempre tem razão, né? Falando que, era bom eu me coçar, né? Procurar uma outra oportunidade. Mas foi um momento meio difícil, assim, porque eu já tinha meus 36 anos de idade. 36 anos, não parece, né? Que eu tenho tudo isso de idade, mas eu tinha meus 36 anos de idade, e 36 anos de idade para começar alguma coisa nova é algo muito desafiador. Acho que ainda mais no mundo que a gente vive, que é super preconceituoso, de poder dar oportunidade para pessoas mais velhas mesmo, para recomeçarem, né? E
E por um acaso, um amigo meu, depois de um ano quase desempregado, num momento super difícil, com 3 filhos, sem ter poupança, tendo ajuda dos sogros, tendo ajuda da esposa, tendo ajuda dos pais, entrando meio numa espiral negativa, né? Porque você vai se enfiando num buraco muito ruim, porque você busca, você não acha nada, você fica pior, né? E aí uma coisa leva a outra. Algo que acho que essa vida de atleta me ajudou muito, que é realmente ter resiliência e saber que no momento as coisas estão ruins, mas no outro momento elas podem melhorar, né? Eu fui atleta de triatlon, fiz muita prova longa, né? Fiz 10 Ironmans, e no Ironman, que é uma prova às vezes de 9 horas, né? 10 horas, são 10 horas fazendo uma atividade física em alta intensidade, então tem momentos que você está bem, que você acha que acabou, só que logo depois essas coisas passam, né? E as coisas melhoram. E eu acho que isso me ajudou muito nesse momento difícil, né, que eu vivi, a saber que, e acho que sempre com a cabeça positiva, eu sempre tive uma positividade muito grande, de sempre pensar o melhor, acreditar que as coisas vão dar certo. E óbvio, as coisas dão certo para quem levanta da cadeira e sai em busca, né? E por um acaso, um amigo meu me chamou para bater um papo, disse que eu tinha a chance de conversar com o irmão dele, que o irmão dele trabalhava no mercado financeiro e que eu tinha tudo a ver com o que o irmão dele fazia. Eu fui conversar com o irmão dele, que aliás é um grande amigo meu, e ele tinha um escritório de assessoria de investimentos. E ele perguntou se eu não gostaria de apresentar algumas pessoas para ele, para virarem clientes, etc. E eu falei, cara, não estou fazendo nada, né, meu? Claro, vou começar a trazer clientes, meus amigos aqui, para ver se eles têm interesse em investir com você. Eu não sabia o que era o mundo de assessoria, mesmo porque eu estou falando isso em 2015. A gente está falando 10 anos depois, né? Quase 11 anos depois, e a indústria mudou bastante. Naquela época ele trabalhava na XP, ele tinha um escritório da XP. E aí eu levei alguns amigos, esses meus amigos resolveram abrir conta, resolveram investir através da assessoria dele, e eu entendi que seria um negócio talvez interessante para eu começar a fazer. Só que ainda assim era algo muito desafiador, porque era uma profissão nova, que eu não sabia, eu nunca tinha exercido uma atividade comercial, e um cara que tinha empreendido algumas vezes e não tinha dado certo, eu ficava imaginando eu indo falar para um amigo meu, investir o dinheiro dele comigo, e o cara fala, pô, não deu certo com ninguém, por que vai dar certo com o meu dinheiro com você, né? Passava isso pela cabeça? Caraca. Na minha passava. Só que a gente falou muito aqui de caráter antes, né? De caráter, credibilidade. E isso ajudou muito na construção da minha carreira, porque isso é algo que eu sempre preservei muito, né? De realmente ser uma pessoa séria, uma pessoa de caráter, algo que foi a educação que meus pais me deram, né? E aí eu vi que deu certo com esses meus amigos, falei, pô, esse amigo meu, né, que chama Marcelo Uva, inclusive, ele tem um escritório que chama Estrada, lá na XP, baita escritório, baita profissional. Ele falou, pô, por que você não vira um assessor de investimentos? Eu falei, pô, não tô fazendo nada, né, meu? Ele falou, pô, tô aqui uma apostila, na época a gente tinha as provas do agente autônomo de investimento e eram, sei lá, uma por mês, uma a cada 2 meses. Ele me deu uma apostila do Edgar Abreu para eu estudar, né? Na época ele me deu uma apostila impressa lá, ó, estuda aí, tem a prova. Eu estudei o final de semana, fiz a prova e passei. Daí ele falou, pô, vem ser meu sócio. Só que, putz, cara, naquela época eu já estava meio farto de sociedade e eu não conhecia muito como é que funcionava uma sociedade de um escritório, né, de uma empresa de assessoria. Eu falei, pô, cara, eu não queria ter sócio. Ele falou, pô, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar lá no XP, tem um cara que cuida lá da expansão, bate um papo com ele e vê o que sai de lá, né? Eu lembro, eu fui, cheguei lá, bati um papo, acho que o cara olhou e falou, pô, você tem perfil, né? Mas para abrir um escritório aqui a gente cobra 15 mil reais. É curioso isso, porque depois eu fui descobrir que ninguém quase que pagava essa taxa, né? E acho que na verdade ele olhou e falou, pô, esse cara aí, meu, não sei se vai dar muito certo com essa idade, nunca fez isso, pelo menos deixa eu cobrar 15 pau dele, porque se não der certo...
A gente pagou o nosso tempo aqui. Eu resolvi topar, pedi se ele não podia me parcelar os R$ 15.000 em 4 trimestrais. Ele aceitou, eu vendi uma bicicleta que eu tinha, paguei as 2 primeiras e depois fiz uma correria grande para pagar as outras 2. Mas eu aí comecei como um assessor de investimentos. Em novembro de 2015, comecei com o meu escritório, fundei o meu escritório, chamava Kona Invest. Kona é uma cidade numa ilha do Havaí, que é onde acontece o Mundial de Ironman, né? E para mim era super emblemática o Mundial de Ironman, é algo muito legal, e aí eu coloquei o nome da minha empresa e foi aí que eu comecei. Então, comecei lá com o meu escritório em 2015, na cara e na coragem, sem escritório, né? Fazia do sofá de casa, com um computador velho, meu celular e um bloco de anotação, e fui correr atrás, cara, para aprender sobre investimentos, fui estudar. Eu tive, na época, óbvio, um suporte muito grande da própria XP, né, que tinha os seus cursos, né, tinha esse programa de education forte lá. Inclusive, quem deu meu primeiro curso lá foi o Vitor Ferreira, que é o Vitinho que depois foi pro BTG, que é um cara fenomenal, espetacular, super inteligente. E agora acompanha a gente, inclusive, né, dá um suporte grande para nossa empresa. E comecei. E aí estudei pra caramba, peguei minha agenda de contatos e tracei uma estratégia de prospecção, né, desses meus contatos, e fui indo aos poucos, né, conversando com as pessoas, mostrando para elas o que eu fazia, o que era o modelo proposto, né, de trabalho. Estudei o modelo de alocação de recursos, o modelo de alocação de recursos... Cara e coragem. Na cara e na coragem. Estudei um modelo de alocação de recursos que pudesse me dar escalabilidade, né? Porque era eu sozinho, então eu tinha que estudar, captar, né? Prospectar, captar recursos, fazer alocação. E eu entendi desde aquele momento que seria muito importante que eu construísse uma base grande, né? E que eu fizesse um trabalho sério, um trabalho de margens pequenas, que precisa ter perenidade, né? Então, se você trabalha direito, com seriedade, atendendo o seu cliente, tirando de lado aquele perigo do conflito de interesses que ele existe, eu acho que a gente pode falar disso depois, é uma utopia achar que não existe conflito de interesses, da mesma forma que eu acho que existe conflito de interesses em todas as profissões, e o que importa é como a gente lida com ele, né? Eu falei isso semana passada com um grande cara também da Fast Capital, falando sobre o cara bom caráter tem em todo lugar, o cara mau caráter tem em todo lugar. O cara consegue, a gente tá vendo agora, né, futebol, a gente falou um pouco sobre isso antes. Pô, a gente tá vendo aí um monte de cara envolvido com bet. O cara tem a chance de escolher fazer o certo e fazer o errado. Fazer o errado. Isso vai investimento. Em todo lugar, a todo tempo, vale né? pro advogado, vale pro atleta, vale pro qualquer pessoa. Exato. E eu entendi nesse momento que eu precisava ter um modelo de trabalho que me desse escalabilidade e perenidade. Mesmo porque nesse momento não tinha estrutura nenhuma, né? Era eu, né? Eu brinco... Eu brinco o tempo inteiro, né? Assim, a gente ia lá, ligava lá, tia Ura, para falar com o financeiro Disque 1, aí caía em mim. Para falar comercial Disque 2, caía em mim também, né? Tudo caía em mim. E acho que com esse trabalho que eu comecei a fazer, começou a dar certo. É óbvio, a gente está falando de outros tempos, né? Naquela época, acho que o nosso modelo de trabalho, ele estava começando, pegando um pouco mais de tração. A gente tinha muita dificuldade de vender a empresa na época, as pessoas não conheciam muito as plataformas independentes, né? Principalmente XP, né? Todo mundo sabia se era Windows que você estava vendendo, se era uma plataforma, né? Caraca, o nível de consciência era tão baixo, né? Era muito baixo. Mesmo porque o modelo que a gente tinha do agente autônomo de investimento era um modelo, antigamente, que era daquele profissional que tinha uma carteira de clientes que operava ações, né, dentro das corretoras. E esse era o modelo. Né? Depois, com a chegada da XP, em realmente começar a distribuir fundos de terceiros, depois começou a distribuir renda fixa, começou a mostrar um modelo diferente de realmente desbancarização, né? Tirar o cliente do banco,
dos produtos convencionais para trazer para um mundo de produto, de uma plataforma realmente aberta. Então era difícil as pessoas entenderem o que você fazia, mas ao mesmo tempo ninguém tinha conta. Poucas pessoas tinham contas abertas, então era mais fácil abrir conta, né? Chegar num cliente que não tinha uma abordagem desse modelo de trabalho. Então, no primeiro ano, eu entrei no grupo dos 20 escritórios mais promissores lá da XP, chamava S20. E aí depois, no ano seguinte, eu conheci o Dani Bonaldi, né? O Dani que foi me apresentado por uma sócia lá da XP. Ela falou, grande cara, Daniel. Um grande cara. Ela falou, pô, tem um cara aqui que eu queria que você conhecesse. Pô, ele é um cara que tem o mesmo modelo de trabalho que você. Vocês são muito parecidos, o mesmo tipo de cliente. E eu não queria me juntar com ninguém, porque as minhas experiências de sociedade, assim, eu estava um pouco cansado, né? Eu não queria ter mais um enrosco. Falei, pô, não, deixa. Eu acho que eles estavam meio no mood de tentar trazer operações juntas, porque eu era sozinho, ele era sozinho também, né? Pô, isso também não dá escala para ninguém que está lá do outro lado tentando fazer um trabalho de gestão. Mas eu resolvi conversar com ele. Pô, também, surpresas do acaso, conversei com ele, ele já conhecia a minha esposa, da escola, porque tinham estudado lá atrás juntos, né? Não na mesma sala, mas na mesma escola, ele conhecia a minha cunhada, e aí a gente teve uma empatia muito grande. Um conheceu o modelo de trabalho do outro, ficamos muito próximos e aí a gente resolveu realmente juntar as nossas operações no ano de 2017. Ele era sozinho, eu também, nós dois individualmente a gente não tinha dinheiro para pagar alguém para trabalhar com a gente, os dois juntos tinham. E aí a gente resolveu dar o primeiro passo, juntar as nossas empresas, e aí que veio a fusão, e a fusão das nossas empresas e a inauguração da Vero Investimentos, né? Isso é em 2017. Isso foi em 2017. No ano de 2017, a gente começou em 4 pessoas, éramos nós dois, a Melina, que veio a ser a nossa sócia depois, que veio fazer um trabalho meio de financeiro, apoio, assistente. Era que atendia no ramal do financeiro. Começou a atender o financeiro, assistência e tal. E aí tinha o Rada também, que fazia operação de renda variável com a gente. E a gente foi crescendo muito com o pé no chão. Mesmo porque a gente não tinha dinheiro para investir. Então a gente tinha primeiro que tentar sustentar, né, o dia a dia nosso, né, as nossas necessidades pessoais, que ainda estava pouco a geração, né, de caixas, as carteiras eram pequenas. Quando a gente fez a fusão, minha carteira tinha 65 milhões e a dele também. Então a gente juntou a nossa empresa nasceu, a Vero nasceu com 130 milhões de reais. Lembro até, eu não tinha dinheiro para investir num escritório, a gente alugou um escritório de 40 metros quadrados, o Dani colocou todo o dinheiro na frente, e falou, cara, quando a gente estiver dando dinheiro, você vai me pagando aí. Um baita voto, né, de confiança, de sociedade já desde o início, e a gente foi crescendo. Em 2018, a gente sempre foi se posicionando já naquela época como um escritório que atendia clientes maiores. Naquela época, clientes maiores, até para uma plataforma independente, eram clientes... a XP naquela época, ela incentivava você a captar clientes acima de 50 mil reais. A gente já decidiu, a partir daquela época, atender clientes acima de R$1 milhão. Porque a gente entendia que para dar um serviço de qualidade para os nossos clientes, eu não podia ter muito cliente na minha carteira. E também, para eu ganhar dinheiro, eu tinha que ter uma base grande. Então, eu tinha que aumentar o meu ticket. Então, a gente começou a se destacar, acho que nessa segmentação, a gente começou a atrair bankers de outros bancos, pelo nosso relacionamento pessoal também que a gente tinha. E aí a gente foi crescendo. Em 2018, foi um ano muito legal para a nossa empresa. A nossa empresa ganhou o prêmio do escritório com maior índice de satisfação de clientes, NPS, que né? Legal. Lá da XP. Em 18 isso? Em 18. A gente foi indicado como escritório revelação em 2018 também. Eu fui indicado para o prêmio de melhor assessor de investimentos da XP na época. Eu ganhei o prêmio, né, em 2018. Não sabia dessa, não? Que legal. Que bacana. Foi
2 anos depois de ter começado uma profissão nova, né? Que eu acho que isso foi uma baita conquista de um trabalho sério, realmente, olhando para cliente, olhando para perenidade. Isso colocou a gente em evidência. No ano 19 a gente cresceu mais. Em 2020, com um escritório com 12 pessoas, a gente entrou para o G20, que é o grupo dos 20 maiores escritórios lá de XP, né? Pelo menos era assim quando a gente estava lá, não sei se mudou alguma coisa. Com 12 pessoas. Foi um ano espetacular para a gente. E foi o ano que a gente decidiu fazer a fusão com a Aqua. Acho que a nossa grande sacada sempre foi olhar o que seria o nosso mercado daqui 5 anos. E não ficar só olhando o nosso mercado que ele é hoje, né? Assim, com uma visão talvez um pouco mais restrita. E a gente fala hoje, né, para todo mundo na empresa, o nosso maior papel como gestor é tentar enxergar o que vai acontecer com a nossa indústria daqui 5 anos. A nossa maior preocupação, eu não quero ser o vendedor de fita cassete para sempre, né? Porque fita cassete, acabou, né? Depois veio o CD, depois do CD veio Blu-ray, depois veio iPod, e as coisas vão mudando, e a gente tem que olhar para frente. E a gente já desde aquela época via que o nosso mercado não ia ser um mercado de 1.200 escritórios, 1.500 escritórios, ia ser um mercado talvez de 30, 50 grandes escritórios. É só a gente olhar para fora, né? Assim, a gente sempre está um pouco mais atrasado do que os mercados de fora, né? Principalmente os Estados Unidos, né? Que tem esse modelo de advisor tão grande, né? De RIAs, né? E a gente já entendia esse movimento de consolidação. E a gente sempre se perguntou, a gente quer ser consolidado ou a gente quer consolidar, né? Em que lado que a gente quer estar? E a gente era uma empresa boutique, que atendia clientes grandes, por sua vez que gerava pouco caixa, porque o nosso ROA era realmente baixo, e a gente não tinha muita capacidade de investimento, né, para trazer profissionais, trabalhar com tecnologia, trazer tecnologia para dentro de casa, e a gente sempre acreditou muito nisso. Em ter processos, a gente, apesar de ser uma empresa pequena, sempre trabalhou muito com processos, fruto um pouco do meu background, né, de consultor, do Dani Bonaldi, que sempre foi um cara muito metódico, muito processualizado, e aí a gente entendeu que seria o momento da gente consolidar. Então a gente conversou com algumas empresas, nesse momento pintou a Aqua, que também tinha afinidade, né? Tinha estudado com o Dani também, no mesmo colégio da minha esposa, então toda a turma tinha estudado junto. E a gente viu neles uma complementaridade muito grande, eles já trabalhavam no público alta renda, trabalhavam muito com empresas, coisas que a gente nunca conseguiu fazer, a gente nunca teve aptidão para fazer isso. Eu acho que a gente tem que reconhecer, né, quais são as nossas limitações, e a gente viu neles uma oportunidade da gente realmente ter uma empresa que atendesse todos os segmentos, que tivesse uma complementariedade nos seus executivos, uma capacidade de gestão para levar a nossa empresa realmente para outro patamar. E a gente fez essa fusão no final de 2020, daí que surgiu a Aquavero. A gente não é criativo em nomes, então nessa época a gente resolveu juntar a Aqua com Vero. Vero não tinha outra ordem, né? Se fosse o Vero Aqua, ficaria... Aquavero nome chique pra caramba. Nome chique, né? E aí a gente fez a fusão no final de 2020, e nesse momento a gente já ficou uma empresa bem grande, talvez para um ano seguinte que a gente talvez teria não um problema, mas um desafio de enquadrar a nossa empresa num modelo tributário que tornasse a gente menos atrativo, porque a regulação do agente autônomo não tinha sido mudada ainda naquela época, né, que depois mudou o processor de investimento, que permitia a gente ter sócio capitalista, que permitisse que a gente tivesse pessoas não só sócias, mas também que pudessem ser seletistas, enfim, mudou bastante coisa. Naquele momento a gente entendeu que era o momento da gente mudar a nossa empresa de patamar também e virar uma instituição financeira. E aí a gente pegou o nosso projeto, apresentou, o BTG teve muito interesse e a gente migrou para o BTG Pactual. Nessa época eu já fui bem distante, né? E também eu falei que ia fazer uma longa história curta, acabou sendo bem longa. E aí sim, em 2020? Isso aí foi em 2021. 21. Em maio de 21, que a gente foi para o BTG Pactual com um projeto de
possibilidade de virar uma corretora de valores também, independente, né? Nada muito diferente do que foi a EQI, né? O projeto da EQI, que a EQI teve, né? Do Juliano, que é um grande amigo nosso, e trabalhar isso ao longo dos anos. Né? Então, a gente tem esse projeto ainda, está dentro de casa, mas acho que eu avancei muito na história aqui. Mas é uma história que, lembra que lá no começo eu falei sobre perenidade, fazer diferente? sobre isso, porque é um mercado que crescer rápido, ele é atrativo, né? Crescer rápido, mas não é perene. E a gente vê muitos mesmo, ficaram pelo caminho e foram consolidados, e vocês consolidaram. Talvez a perenidade te permita isso, você escolher o caminho que você quer correr e não simplesmente você ser o caminho dos outros. Por isso que eu falei no início que é algo diferente. E hoje você tem uma estrutura que é uma estrutura completíssima. Quando eu falo de escritório de investimentos, primeiro que essa ideia do assessor independente, um assessor de investimentos, ela tem uma nomenclatura que ela é um pouco... Ela não é tão fiel à realidade, porque quando a gente fala de um assessor de investimentos, ele faz tudo. Então hoje ele atende o agronegócio, ele atende pessoa física, alta renda, ele atende PJ, ele atende público de private banking, você tem wealth, você tem hoje portfólio completo, você faz câmbio, você faz derivativos, mercado de capitais, você faz tudo que um banco faz, dentro de uma casa que é um perfil boutique, correto? Qual que hoje, como você define a atuação hoje da Avin? Porque a gente está falando de um escritório que ele passou a ser um dos maiores dentro do ecossistema do BTG, e é um ecossistema que ele se provou em meio ao mercado que não está nada tranquilo, com Selic alta, a gente vivendo uma era de consolidação dos escritórios. Então, enquanto muitos que foram se ajustando para sobreviver, vocês estão expandindo, crescendo e abrindo um leque de atuação. Conta um pouco para a gente como que você define esse momento e o que você enxerga de horizonte de expansão da Avin. Claro. Vamos lá, assim, falando sobre empresa, né, a nossa empresa é uma empresa de serviços financeiros. Né? A gente, óbvio, começou com foco muito grande em pessoa física, né, fazendo assessoria em investimentos, e ao longo do tempo a gente foi identificando oportunidades que a gente teria com os relacionamentos que eles eram adquiridos através dos investimentos das pessoas. Né? Então, através de toda pessoa física tem uma pessoa jurídica. Né? Seja essa pessoa um executivo de uma grande empresa, seja um empresário, seja um profissional liberal. E se essa pessoa, né, ela já nos dá a oportunidade de cuidar dos seus investimentos e tem confiança no nosso trabalho, é muito comum que ela abra as portas da sua empresa, né, da empresa que ela trabalha ou da empresa dela. Então a gente foi entendendo que a gente poderia capitalizar melhor os nossos relacionamentos, né, que são relacionamentos de confiança. Então, ao longo do tempo, a gente foi incrementando a nossa oferta de produtos e serviços. E aí, Ronaldo, isso que você fala sobre perenidade, sobre crescer com solidez, né? Porque você consegue crescer. Agora, crescer com solidez que é o mais importante. E crescer com solidez significa, antes de você entrar no mercado, você estuda o mercado, você primeiro coloca o pezinho na água para ver se a água está gelada, não adianta você pular de uma vez só, né? E descobrir que a água está gelada pra caramba, você vai morrer de frio ali. Então a gente sempre colocou o pé, viu se tinha demanda, fez uma parceria, começou a trabalhar a demanda através de um parceiro. Quando a gente viu que a demanda ela crescia e o negócio era um negócio realmente atrativo, a gente estudava, fazia conta e aí colocava a estrutura para dentro de casa. Lógico, coloca uma pessoa, essa pessoa vai cuidar do mesmo esquema da URA, né? O cara vai cuidar de câmbio, crédito, seguro, consórcio, de tudo. E a gente foi incrementando o nosso portfólio. Então, com o tempo, a gente começou depois com câmbio, depois a gente entrou com crédito, depois do crédito vieram demandas para estruturação de dívida, a gente passou a estruturar a dívida, vinham demandas de M&A, a gente mandava para parceiros, até que a gente entendeu que essa demanda era uma demanda represada e a gente trouxe um time para fazer M&A dentro de casa. A gente foi fazer a parte de consórcio, colocamos um pé, entendemos como é que fazia,
trouxemos uma estrutura para dentro de casa, um time de planejamento patrimonial, e assim a gente foi fazendo ao longo do tempo. Então, quando a gente olha a nossa empresa hoje, nossa empresa é um mini banco, né? Até, acho que pejorativo falar mini, né? Assim, a gente tem profissionais que trabalham lá dentro da empresa que dizem que o nosso banco tem mais estrutura do que muito banco médio. Olha, posso dar a opinião de quem está fora? No dia que eu visitei, eu fiz o post falando sobre isso. A estrutura que vocês têm hoje é a estrutura de uma casa internacional, de pessoas muito boas, estrutura física, tudo, pessoal, tudo. Não estou falando para agradar o Akira, não precisaria, mas eu falo isso a ele, não somente a ele, mas Edgar, ao Daniel, ao próprio Kaique, que vocês têm uma estrutura que, pô, é compreensível, muito caro deixar bancão e trabalhar com vocês. E fora o capital também moral e intelectual que vocês têm. Porque para mim ali é uma coisa que vale muito. Um cara que começa a trabalhar, por exemplo, e tem uma liderança que nem a tua, próxima. Para mim é um ganho não financeiro que ele é absurdamente importante para o cara amadurecer. É aprender com quem já errou, você, Edgar, Daniel, que hoje vai fazer essa pessoa acelerar e errar menos. Pô, isso daí não tem como precificar, mas é de um valor obrigado, muito grande. Obrigado. É um valor muito grande. Assim, a gente foi fazendo, aproveitando as oportunidades e talvez tendo uma visão privilegiada, né, pelas demandas que apareciam para a gente e sempre olhando para frente. E aí, hoje, quando a gente olha a nossa estrutura realmente é uma estrutura completa. O nosso cliente, ele não precisa sair da nossa estrutura para ter qualquer tipo de serviço financeiro. Hoje ele tem assessoria em investimentos em pessoa física, assessoria em investimentos em pessoa jurídica, ele tem assessoria em crédito, assessoria em câmbio, assessoria em seguros, assessoria em planejamento patrimonial, ele tem, se ele quiser, o atendimento de um multifamily office, né, que vai atender famílias com mais dinheiro, através de gestão discricionária, tudo dentro. Ele tem o serviço de fundos exclusivos, de fundos de previdência exclusivos. A gente tem uma área de special situations, que faz toda a parte de precatório, ativos judiciais, créditos tributários. A gente tem um atendimento de banking para o cliente que usa cartão de crédito, que usa conta bancária. A gente tem um atendimento hoje de um time de renda variável que está na parte de investimentos, de um time de fundo imobiliário. A gente consegue atender o nosso cliente de forma 360, com um grande diferencial. Quando você tem esse atendimento através dos grandes bancos, e não tem nenhum problema nisso, acho que é só o diferencial que a gente olha e tenta se beneficiar disso, assim, você vai para um banco, se você vai ter o atendimento da sua empresa, é numa plataforma com um gerente. Se você vai ter o seu atendimento da sua pessoa física, é com um gerente em outra plataforma. Se você vai querer fazer uma estruturação de dívida, é com outro gerente, numa outra estrutura, numa outra plataforma. No final, você tem 6 pessoas cuidando da sua vida financeira. Que não se falam, que toda hora você tem que contar uma história nova, porque ele já esqueceu da sua história completa. Sendo que na nossa empresa, você vai ter atendimento de uma pessoa, que é da sua confiança, que vai acessar todos os especialistas e as estruturas que a gente tem dentro da nossa empresa para oferecer o serviço. E essa pessoa que te atende, ela conhece você, conhece a sua esposa, os seus filhos, os seus sonhos, os seus objetivos, que vai te ajudar sempre a encontrar qual que é a melhor solução para as suas demandas. Então, esse é o nosso grande diferencial. E isso é o que a gente buscou fazer ao longo do tempo. Então, hoje, todas as estruturas que a gente tem é dentro de casa. As nossas estruturas, óbvio, de investimento, pessoa física e pessoa jurídica, né? E diversos outros produtos, a gente usa o nosso parceiro, que é o BTG Pactual, que é quem a gente entende que é quem realmente pode oferecer o melhor serviço para os nossos clientes, razão pela qual a gente escolheu estar lá dentro, e todo o resto está dentro de casa. Então, o nosso cliente hoje, o que ele precisar, ele pode ligar para o assessor dele que ele vai ter. Eu preciso fazer um consórcio para comprar uma casa nova. A gente consegue te auxiliar. Auxiliar, e não é auxiliar de uma forma rasa, porque isso é algo que você falou e realmente a gente se preocupa muito. A gente tem profissionais dentro de casa com experiência, com conhecimento, muitos com cabelo branco, porque isso traz segurança e credibilidade para a gente oferecer o nosso serviço. A gente não está se aventurando no que a gente faz. Tudo que a gente faz, realmente a gente está entregando produto de qualidade. E aquele que a gente não está, a gente está tentando melhorar, mas assim, a gente está o tempo inteiro buscando qualidade na entrega dos nossos produtos, porque senão é aquilo, é commodity. Né? É uma inquietude que ela é necessária.
E aqui, pessoal, a importância dessa fala da Akira é para vocês que estão hoje, de repente, no modelo de banco, não tem um modelo melhor ou pior, cada um tem o teu perfil. A gente falou muito sobre isso, inclusive, na última conversa que nós tivemos lá, que tem caras que são um perfil bancão, tá tudo certo, mas o cara que tem um perfil arrojado, é empreendedor, mas tem a ambição de crescer fazendo certo, pô, é uma casa espetacular. É uma casa espetacular para você fazer o teu primeiro passo dentro do mercado financeiro, é uma casa espetacular para você pensar como construir algo que atenda o cliente 360, porque isso daí no banco é um grande déficit, e você falou bem, o cara atender o cara na PJ sem ter ideia do que acontece na vida pessoal. O cara atende no alta renda, fala de investimentos, mas, cara, de onde que vem essa grana do cara? Qual que é o momento de vida desse cara? Esse cara está expandindo, porque o cara que é empreendedor, você pode conversar com ele pela pessoa física, esse cara ele só vai dar atenção na conversa se você falar do PJ junto. O empreendedor, ele está olhando o PJ, a pessoa física, é secundária, porque você não... A vida do cara, a escolha de vida do cara foi a empresa. Então o cara ele vai ter muito mais atenção para ouvir algo da empresa. E tem pessoas que simplesmente ignoram. Perguntam para o gerente de alta renda de um banco tradicional hoje se ele conhece a história de vida profissional do cliente dele, como que vem de onde que vem o provento, de onde que vem a riqueza, o patrimônio, pouco sabe. Então esse cara não consegue. Essa é uma forma de se relacionar, que é uma forma transacional, né? Que não é a forma como a gente se relaciona com os nossos clientes. Os nossos clientes, cara, são clientes que abrem a vida pessoal, que abrem a vida financeira, que mostram pra gente o que eles querem conquistar, e o nosso papel é auxiliá-los nisso, né? Auxiliá-los a fazerem as melhores escolhas financeiras, as escolhas de vida, as escolhas de sonhos, isso são as escolhas dele, mas a gente financeiramente vai auxiliar. E aí eu falei tudo isso do ponto de vista do cliente, né? Quando a gente olha do ponto de vista do assessor, né, do banker que trabalha com a gente, poxa, hoje ele não se limita as oportunidades que ele tem de um único segmento, né? Porque o nosso assessor ele é remunerado por todas as oportunidades que a gente oferece dentro de casa. Não tem nenhuma que ele não vai ter remuneração. Então ele vai trazer a oportunidade, vai indicar a oportunidade e vai continuar e não vai perder o relacionamento, porque isso é importante. O relacionamento é do assessor, o relacionamento é do banker. Então ele vai pegar o relacionamento dele, se ele indicar para o atendimento, por exemplo, do Multifamily Office, o relacionamento é dele, ele vai receber a remuneração por isso, o cliente vai falar com ele, né? Se ele pegar esse mesmo cliente e levar esse cliente para fazer um planejamento patrimonial, ou para fazer um seguro de vida, ou para fazer uma estruturação de dívida da empresa, ele vai ser remunerado. Então, essa é uma forma muito mais saudável e perene de um assessor, de um banker, e a gente como empresa realmente não sofrer com ciclos econômicos, porque se você só oferece investimentos, a gente, por exemplo, tá passando pelos últimos 5 anos, 5 anos difíceis, né, de economia, 5 anos difíceis para investimento. É difícil captar dinheiro, não é fácil captar dinheiro, né? E a gente é muito transparente, se achar que, pô, tá uma maravilha, estamos captando dinheiro a rodo. Não é, tem muita concorrência, o mercado tá tá menos ilíquido, né? Tá menos líquido, então o próprio cliente tá com receio, né, de fazer grandes movimentações. Legal, e aí o cara que só depende de investimentos faz como para viver? Vai ficar lá girando o cliente que ele tem na carteira? Tá errado, né? Isso você, inclusive, tira bastante dessa ânsia dele querer fazer, porque ele tem oportunidade de geração de receita em todas as outras plataformas que a gente tem dentro da empresa. Se você pegar a exemplo, o próprio site da Vim, ele traz um portfólio assim, é um banco. Você falou assim, é um banco. Então, eu acredito bastante que tanto para o cliente quanto para o profissional da área, hoje, ter a alternativa de fazer carreira numa casa como essa, talvez há 10 anos não fosse algo sequer mensurável, mas entra depois no site, aproveita depois também, Lucas, a gente põe aqui na descrição o site da Vim, mas eu estava vendo agora pela manhã. Esse mesmo. Isso mesmo. Uhum. Então, assim, você tem hoje uma estrutura que ela é de banco. De banco, você atende tudo. E é até bacana você falar para o assessor, eu te expliquei
semana passada o que era o PJ2 para uma pessoa. Ela falou, cara, entendi muito bem. Foi uma resposta longa, mas eu falei, pô, eu vou tirar foi uma resposta longa, eu posso melhorar isso. Porque ela adorou, mas esse foi uma resposta longa, eu falei, pode melhorar aí, tá? Então, como que você, que vai explicar muito melhor que eu, explica para um leigo o que é o PJ2 de um escritório? Não, vamos lá, a gente tem, por regulação, né, o assessor de investimentos, assessoria de investimentos, que é a PJ1, né, ela só trabalha com títulos e valores imobiliários. Né? Títulos e valores imobiliários são aqueles que são operados pela corretora. Então, a gente está falando de ações, renda vinculado ao BTG, fundos, se espelha o que o BTG distribui. Que são vinculados ao BTG. Então, todos os nossos clientes, eles abrem conta no BTG Pactual, através da nossa assessoria, da assessoria da Avin. Então, a Avin, ela assessora os clientes através da plataforma do BTG Pactual. Então, a custódia do cliente, a conta do cliente, BTG. Ainda que se tenha ali um white label, né, apareça a Avin, como até no cartão de crédito, a gente tem um cartão de crédito nosso também, mas é tudo BTG Pactual. Todos os outros produtos e serviços que estão dentro da empresa, eles estão numa PJ2, num outro CNPJ, mas que fazem parte do mesmo grupo. Né? Antigamente se falava muito PJ2, mas hoje as empresas são holdings, né? A gente tem empresa de seguro, a empresa de correspondente bancário, a empresa de assessoria de investimentos, tem a Asset, né? A regulação mudou isso, inclusive. Então, a PJ2 é isso. Todos os outros produtos e serviços que não são investimentos de títulos e valores imobiliários ficam na PJ2. E eu expliquei isso para a pessoa, convencendo ela a ir para o escritório, tá? Porque eu falei para ela, você sai de casa com a pastinha do teu banco e você tem as coisas que teu banco entrega para o cliente. Ótimo. No escritório, esse PJ2 te permite, então, vinculado ao BTG Pactual. Ele, na hora de fazer câmbio, na hora de fazer e pegar o instrumento de mercado de capitais para ter esse cliente, seguro, para fazer uma 413, tudo que você vai fazer para esse cliente, você pode fazer através do BTG Pactual, que é a corretora por trás do PJ1, que é a parceria principal do escritório, mas ele tem a condição de fazer um câmbio no Uribank, no ABC Brasil, em casas que são outras casas, mas que entram como parceiras, né? Correto? Sim. E você consegue fazer um trabalho que atende o cliente em duro. Muitas vezes o cliente vai ter preferência ou aquela necessidade dele casa mais com que uma instituição específica pode entregar. Então esse é o papel do assessor, de não depender só de investimentos e para isso ter um portfólio muito robusto. Exato, assim, a gente tem estruturas próprias dentro de casa, né? Por exemplo, a estrutura de estruturação de dívida, né? Que é DCM, né? Que estrutura os CRAs, CRIs, debentures, notas comerciais, está dentro de casa. Então a gente faz toda a estruturação usando fornecedores, né? A parte de opinião legal, a parte de securitizadora, a parte de auditoria e etc. A gente faz toda a estruturação dentro de casa. Quando a gente vai para uma estrutura de crédito, eu coto crédito com diversos parceiros. Eu não estou vinculado a um único exclusivo. Da mesma forma do câmbio, da mesma forma do seguro. Porque a ideia é que a gente realmente consiga trazer para o nosso cliente a melhor opção. Né? Eu não preciso, eu gosto sempre de dizer, eu não preciso pegar lá, como normalmente acontece, um bancão grande, né? E de novo, eu gosto sempre de fazer um disclaimer, não tenho nada contra, eu acho que são modelos diferentes, a gente tem o nosso modelo de atuação, de pegar lá um sapato 40 e tentar colocar num pé 42. Aqui a gente realmente vai entregar um sapato 42 para o pé 42. A ideia não é pegar um sapato 40 e enfiar no pé 42, ou seja, trazer uma solução pronta, né, para um cliente que está precisando de algo customizado, porque não necessariamente essa solução vai servir às necessidades dele, né, o tipo de empresa, o tipo de prazo, a atuação, então... Customização. Que é customização. E isso, gente, é o que faz hoje uma casa ser competitiva. E para isso aquilo acontecer, para isso dar certo, o perfil do profissional mudou muito também. Você trouxe ali na nossa última conversa, eu adoro a tua abordagem, o papo reto, mas de uma maneira muito
muito digerível, palatável para quem está fora, sobre o papel do assessor, porque a gente vê hoje muita gente ali demonizando o assessor de investimentos, e aí volta o que a gente trouxe aqui agora há uns minutos, que hoje vai ter gente boa e gente ruim em qualquer... hoje não, a vida toda sempre foi assim. Então você pega um profissional da medicina, um do direito, um arquiteto, engenheiro, você pode falar um especialista em investimentos, um economista, você vai ter juiz, você vai ter pessoas que são corretas e pessoas que se desviaram. Mas o papel do assessor, ele passa por um processo de regulação muito complexo, né, e que deixa o setor muito juridicamente mais seguro, mais transparência para o cliente, mais transparência para todos os lados, o que força, por consequência, o profissional a subir a sua régua de conhecimento e também mudar a tua postura, ser uma postura mais construtiva e empreendedora. O que você viu de transformação nos últimos anos em relação ao perfil do assessor, que começou esse mercado naquele boom de 2011, 12, 16, 17, e hoje que é um mercado já mais consolidado e que já passou por algumas rupturas e que enfrenta agora um cenário macro não tão favorável. O que você nota de mudança e que você considera mais importante nessa pessoa? O mercado mudou muito, assim. Eu mesmo, quando comecei, né, eu não tinha esse conhecimento todo de investimentos mesmo, de asset allocation. Eu lembro a primeira vez que eu fui entender o que era curva de juros, o que era fechamento da curva e etc. Eu ficava boiando em algumas conversas, né? Mas aí, óbvio, fui correr atrás de conhecimento, e isso sempre foi algo muito que eu tratei com muita importância, assim, ter conhecimento, né? Só que a gente trabalhou numa época que deu um boom, né? Acho que a assessoria de investimentos já esteve na moda. Não sei se hoje está tanto assim, mas já teve muito na moda. E acho que a gente teve uma enxurrada de profissionais, alguns aventureiros, outros, obviamente, que migraram, né, de grandes bancos, migraram de outros modelos de negócio para o modelo de assessoria. E como aquela época era mais fácil você abrir uma conta, você acessar um prospect, porque esse não tinha conta aberta, hoje está muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Não é incomum você pegar o celular de um prospect, abrir lá, o cara ter 4 contas digitais, e essas contas digitais já tem plataforma também de investimentos, o cara se autosserve, hoje tem as AI generativas, te ajuda a investir também, você faz uma pergunta lá no ChatGPT, ele já te fala o que você tem que investir, o que não tem. Então o profissional precisou se qualificar mais. E cada vez mais o profissional precisa se qualificar, ter mais conhecimento. Porque até os chat GPTs da vida te colocam muitas vezes numa situação, porque antes você falava uma groselha lá para um cliente que não sabia, passava batido. Hoje, na hora, ele vai lá, escreve no chat GPT que dá a resposta correta. E uma vez quebrado o de confiança com o cliente, acabou. Nunca mais. O nosso principal negócio é confiança, é credibilidade. Às vezes pode não ser por desvio de caráter, não tá falando isso. Não. Pode ser por incapacidade técnica mesmo, né? Exatamente. Então, hoje o profissional está mais preparado, as estruturas se profissionalizaram muito também, né? A gente falou bastante da nossa, outras iguais ou até melhores que a nossa, mas a gente busca muito trazer educação para os nossos assessores, trazer reciclagem, ter especialistas dentro de casa que possam auxiliar os nossos assessores, os nossos bankers na condução de reuniões, no entendimento das necessidades do cliente, no desenho das soluções também. Porque antes a gente ficava mais restrito ao mundo de investimentos, todo mundo dava uma pincelada ali no investimentos, e mesmo que fosse de uma forma um pouco mais rasa, passava. Hoje não passa mais. Então, é muito importante essa capacitação, e hoje muitos dos profissionais já estão mais capacitados. Deixando de lado, né, essa conversa de falta de caráter, do que acontece, a gente viu, né, nessa semana que passou um caso também de um assessor de investimentos. Love 11, né?
Que, ETF do amor, cara, pô. Isso acontece em qualquer lugar, em qualquer profissão, mas a gente tem que cercar de cuidados. A gente tem, dentro da nossa empresa, um cuidado muito grande com compliance e realmente também ter sistemas de monitoramento do que está acontecendo, né, nas alocações dos clientes, para não deixar exageros acontecerem, porque como você mesmo disse, né, assim, vai acontecer uma vez ou outra. O importante é que a gente controla, o importante é a educação que a gente passa, o importante é a cultura que a gente tem dentro de casa, de trabalhar sério, com perenidade, com credibilidade. E isso tudo está dentro dos nossos valores, né, da cultura da nossa empresa. Um dos nossos principais valores lá é a cultura orientada a cliente. Então, se a gente realmente não olha para o nosso cliente primeiro, você pode enganar seu cliente, cara, 1 mês, 6 meses. Você não vai enganar o seu cliente a vida inteira. Uma hora ele vai descobrir, ele vai sair da sua empresa e com ele vai levar outros tantos. Então, se a gente não trabalhar olhando para isso, é uma loucura, né? O que eu mais falo no nosso onboarding que a gente tem lá, né? Quando a gente recebe novos assessores, chama Integra, né? A gente passa um dia inteiro conversando, passando cultura, falando sobre empresa. Não ter pressa, né? Muitas vezes a gente tem óbvio, todo mundo tem necessidades, né? Necessidade de ganhar dinheiro, de pagar as contas, mas a gente não pode ter pressa, né? Às vezes essa pressa faz com que a gente cometa excessos, que a gente cometa atos que talvez não sejam os adequados, que realmente coloquem os nossos clientes na frente, né? E isso é muito importante, você olhar para o seu cliente com cuidado. Eu falo o tempo inteiro, você tem que ter preocupação genuína com o seu cliente. Não é aquela preocupação de ligar, e aí, tudo bem? Como é que foi o seu final de semana? Realmente se preocupar, cara, como é que tá a vida dele, como tá a profissão dele, como tá a família dele. Que isso vai te trazer uma conexão que esse cliente não vai embora. O cliente vai embora se você prestar um mau serviço e você não tiver uma boa proximidade. Agora, se você tiver uma boa proximidade e um resultado ruim, isso pode ser perdoado em alguns momentos, porque o mercado, cara, o mercado tá aí, o mercado não é estático, o mercado tem momentos bons, momentos ruins, né? A gente teve uma sexta-feira passada dura, né? A semana começa mais ou menos. Sexta-feira o cara, 11 da manhã, 10 da manhã, olhava ali, pô, o Ibov subiu 0,60 para cima ali, né, subindo, você via dólar na casa dos 5,30, aí termina o dia, juros futuros assim, caindo um pouquinho, o cara almoçou, deu uma cochilada, acordou, a bolsa menos 4, pois é, então, cara. Então, e assim... Dei abrindo 2,5. Um dos desafios do assessor é saber ter conversas difíceis. E conversas difíceis só podem existir quando você tem fundamentação, quando você tem clareza, quando você já ganhou a confiança, transparência. Sim. Então, um ponto, e assim, a gente vai viver outros... Você passou por pandemia, imagina um cliente que te abordava ali em março de 2020, a gente com 3 circuit breakers, assim, juros futuros, assim, tudo maluco, assim. A gente passou por algumas crises, né? Teve Joesley Day, passei Joesley Day. Verdade, você pegou... A Joesley Day foi uma noite que eu e o Dani, a gente não tava nem junto ainda. Eu tava ainda na Kona, ele tava na Bússola, que era o escritório dele, a gente se falou no dia, a gente falou, putz, lascou. Foi 2016? Foi 16. 16. A gente parou e falou assim, para agora, vamos ligar. Era à noite, né? Eu lembro, 8 da noite, a gente no telefone falou, cara, para agora, vamos ligar para todos os clientes, que a gente já sabia que as cotas no dia seguinte de fundos iam vir rasgando, né? E a gente fazia um trabalho muito de asset allocation em fundos e tal. A gente já tinha conseguido ter acesso às cotas que iam aparecer no dia seguinte. Falou, vamos se antecipar, vamos ligar para todos os nossos clientes e falar que o dia seguinte vai arder. Porque depois que marcar na carteira dele e deixar ele te ligar assustado, ele já está sabendo. A gente parou e ligou para todo mundo. Então a gente passou por Joesley Day, greve de caminhoneiros, né? Que teve, se eu não me engano, não lembro se foi 18, qual ano foi. Eu tinha esquecido dessa. A greve de caminhoneiros. Depois veio pandemia, né? A pandemia foi brutal mesmo. Aqueles circuit breaks seguidos que tiveram, assim. E a gente sempre teve a mesma postura, e é algo que eu sempre falo também para os nossos assessores. Notícia ruim você tem que dar.
E notícia ruim, você tem que se colocar na frente, ligar, não adianta se enfiar debaixo da mesa, né? Notícia ruim vai existir. Seria excelente se não existisse, mas é a vida, né? Tem notícia. E você tem que dar a notícia ruim para o seu cliente. Seu cliente não tem que descobrir a notícia ruim. E se você se coloca numa postura de proatividade sempre... Ele não vai ter... Por que desconfiar de você? Ele nunca vai desconfiar de você. Depois que... e assim, óbvio, a gente tem muita concorrência, nem sempre a concorrência vai na bola, vai na canela, sempre aparece arquiteto de obra pronta, falando que o trabalho que você fez foi ruim, né? Cara, se coloca na frente, mostra o que aconteceu, por que aconteceu, o que isso vai impactar, quais foram as escolhas que você tinha feito. Isso não é um erro, é um mercado, né? E se você faz isso, você cria mais proximidade, mais credibilidade, e o cliente não vai sair porque o resultado foi ruim. Óbvio, também não adianta você também dar resultado ruim para o cliente 3 anos seguidos. Uma coisa o cliente vai saber, ele é bem informado também. É lógico. O cliente abre ali o noticiário, ele vê, pô, tá tudo vermelho, cara, tá tudo sangrando, renda variável, tá tudo sangrando. O cara, ele não vai te crucificar. Agora, a coisa é que se o cara olha lá, pô, tá tudo verde, e a dele tá vermelha e você tá insistindo num discurso fantasioso. Exatamente. E isso, olha, para mim eu tive muitas experiências legais acompanhando os professores que visitam, mas o que você colocou assim de ganhar confiança, eu já trouxe em algumas situações aqui, não lembro se é algum podcast, mas a gente tem uma história bem bacana de um professor nosso que atende o pessoal do agro, e o Reinaldo, eu viajei em janeiro com o Felipe, um dos sócios nossos aqui da operação, para gravar Venceslau-Braz, interior do Paraná. A gente fez um tour aí bem bacana. E, pô, a gente tava gravando aí, na hora que deu uma afastadinha, o senhor já bem 67, 68 anos, assim, mas, cara, super lúcido, mas aquele cara ruralzão mesmo, sempre no interior. Falei, pô, aproveitando que agora o Reinaldo não tá perto de você, você pode falar mal dele e tal. O que faz ele ter esse posicionamento contigo? Isso aqui é pra gente falar pro nosso aluno e tal. Ele entendeu o meu jogo, minha vida. Ele vem aqui antes de eu ir pra lavoura e volta depois que eu vim na lavoura. Os caras vêm aqui 10 da manhã, não consigo, tô no meio da fazenda aí, não consigo parar não. Labuta, né? Aí eu falei, cara, aí beleza. Aí ele falou, ó, hoje, o nível de confiança que eu tenho no Reinaldinho lá, se eu for comprar uma casa, comprar um caminhãozinho, fui comprar uma casinha lá no Guarujá, falei pro Reinaldo ver. Minha esposa não estava nem sabendo. Ele falou assim, o Reinaldo falou, vale a pena? Aí comprou. Nem perguntei pra minha esposa. Eu falei, cara, o cara perguntou pro cara e não perguntou pra esposa, pô. Eu falei... É o nível de confiança. O nível de confiança, sim. Né? Aí eu falei, sério? Ele falou, sério? Ele falou, tanto que ele foi lá, viu tudo, eu paguei e tal. E aí ele falou, fica aí final de semana já, nem volta. E ele chamou lá a concessionária e instalou a eletricidade na casa no nome dele, cara. E assim, isso já faz uns 3 anos. Aí eu falei, e tá pagando o seu Vanderlei pra ele? Ele falou, tem vezes que ele me cobra, tem vezes que ele não cobra, acho que fica com vergonha. Mas eu dou muito dinheiro pra ele. Aí virou brincadeira. Mas eu falei, cara, 3 anos que a conta de luz do cara é em nome do assessor. Eu falei, pô, que doideira. E assim, ele falou, cara, eu vou comprar um caminhão e tal. Eu ligo pra ele e falo, tá bom o preço, financio, compra à vista. Meu filho casou agora, foi comprar uma casa, financia, compra à vista. Eu falei, cara, isso que é relacionamento, né? Relacionamento pô, a gente foi lá 6 da manhã, pô, só raiando assim ainda, pra visitar e chega lá, a mulher e o cara fez ovo, do jeito que o cara gosta, leite, cafezinho, e traz o pão. Eu falei, cara, isso é relacionamento. Esse cara pode estar num banco, corretora, não interessa onde que ele esteja. Ele vai ter o cliente na mão, porque esse cara já está num nível de relacionamento que já não interessa o que ele está falando, é ele que está falando. E eu falo desse nível, para finalizar essa história, a gente foi num outro cliente, que o cliente estava esperando para provar lá uma operação de custeio, coisa simples. Pô, e tinha 2 bancos que iam atender esse cara. E os bancos, cara, não conseguia rodar uma operação simples. E, pô, esse professor nosso, ele sentou e ajudou o cara a arrumar para liberar a operação num banco concorrente.
Aí eu falei, cara, qual que é a importância que tem esse gerente do outro banco pro cara? Nenhuma. Se ele depende do concorrente dele, cara, sentar aqui e ajudar o cara a entender o que precisa para a operação, esse cara tá fazendo o que no banco? Tá fazendo o que na cadeira de gerente? Não tem. O cara tá... Eu fico... Quantas pessoas que não existem assim, infelizmente? Então, o assessor que não é um cara presente, um cara que ele é realmente engajado, que ele tem vontade de servir, esse cara, pô, ele pode demorar para construir. E demora, porque não é simples. Não é simples. Mas quando você constrói um negócio perene, e assim, você não perde. E eu falo porque vendo isso daí, pô, também tem a Aline, que é da Nipur Finance, que é um escritório também, não tá na bandeira do BTG, tá na XP, que eu já acompanhei também, pô, é surreal. Assim, eu vejo quando vocês olham assim, um escritório de destaque, quando você olha uma premiação, gente, por trás da premiação, do reconhecimento, tem o mais importante que é o reconhecimento do cliente. O cliente que olha e fala assim, a confiança. E, pô, não tem, creio eu, algo mais gostoso para um assessor que receber um convite para ir num jantar na casa da família do cliente, ou ir no aniversário, ou no casamento, porque aí é um relacionamento de verdade. O cara pode ter certeza que se ele for para outro lugar, ele tem o ativo que é dele, né? E vocês fazem isso muito bem feito. Vocês fazem isso de uma maneira muito, muito justa, muito transparente, porque escolheram, ao invés de crescer muito rápido, crescer bastante, menos rápido, só de uma maneira que ela é sólida, que é o que faz o negócio valer a pena. Esse ponto de relacionamento, né, com o cliente, acho que a gente que tem um pouco mais de idade, a gente tem talvez essa maturidade de saber a hora certa, o momento certo, a intensidade certa, de se colocar na frente do cliente, de, às vezes, fazer uma prospecção, de fazer um follow-up, né? E isso aqui, o principal de tudo, esse relacionamento próximo, ele é construindo ao longo do tempo. Muitas vezes, quantas vezes eu não saí para reunião com o cliente, para fazer uma reunião de discussão de resultado do mês, entrava na reunião com o cliente, ficava 2 horas na reunião, saía da reunião sem mostrar o resultado. Porque eu estava me relacionando. O cliente saiu, o cliente não queria nem ver o resultado, eu voltava com aquele monte de papel impresso para casa, para jogar no lixo, mas ele queria conversar, ele queria falar da vida. No final, a confiança que ele já tem contigo e que foi construída, ela já é mais importante do que tudo. E isso me remete a outra coisa que eu falo o tempo inteiro na empresa. Hoje, a gente é responsável por 25 mil pessoas, 25 mil futuros, né? Porque a gente tem 25 mil clientes. 25 mil clientes que, pô, confiam na gente, os seus recursos, o seu patrimônio, que, pô, vão ser responsáveis por realizações de sonhos, por fomento da família, por aposentadorias. Pô, a responsabilidade que a gente carrega 25 mil pessoas. É uma responsabilidade gigante, né? Assim, a gente tem que olhar para isso, a gente tem que olhar para a carteira. A carteira não é número, cara, né? A carteira, assim, você tem que olhar para a carteira e olhar o que aquilo representa. O que aquilo representa? Porque senão você é só mais um número também. Não é isso. Você tem que olhar e falar, pô, cara, aqui eu sou responsável. Esse cliente trabalhou a vida inteira. Esse cara não vai ter capacidade mais de geração de riqueza. Ele tem aqui sei lá, R$1 milhão e ele vai precisar viver mais 20 anos com esse R$1 milhão. Eu preciso cuidar disso como se fosse o meu dinheiro. Cara, que legal essa visão, né? Isso serve para tudo. A mesma coisa, quando você vai soltar uma operação para uma empresa, a operação para uma empresa não é um número. Você está lá para fazer uma operação, para às vezes viabilizar, né, essa empresa, fazer um investimento que vai aumentar o faturamento, que vai empregar mais gente. Então, assim, pode ser um papo meio pode quebrar. Seixonoye, não, mas aqui. É real. Mas é um papo, assim, que é profundo, cara. Assim, eu sempre olhei para minha carteira e a responsabilidade que eu tinha em cima daquilo. Porque não é assim, pô, eu tô com a minha carteira aqui, agora eu vou pegar lá, saiu aí o CRAD, não sei o quê, vou ligar pro meu cliente e boletar. Cara. E na PJ, o Fábio traz muito isso do gerente, do assessor que gera PIB. Que você senta com uma empresa, cara, você tem que gerar PIB. Você tá gerando PIB. Pô, você vai dar um crédito que, se for errado, você pode quebrar aquela empresa. Que vai quebrar
muita gente que, pô, leva o pão, a escola do filho, claro, a carne, arroz, feijão. Se a empresa emprega 1000 pessoas, é que a gente estava falando antes, né, com o Fábio, contigo, assim, pô, hoje a gente tem mais de 200 pessoas na empresa. Pô, cara, a gente é responsável por mais de 200 famílias. As 25 também, mil, as 25 mais mil, as 200. mais as 200. E hoje, qual que é o tamanho da gestão da Vim? A gente está com mais de 16 bi hoje. É muita grana. Para quem começou com 130? Sob custódia. Para quem começou com 130, bom, tá bom. Deu uma crescidinha de leve? A gente cresceu, né, um pouco. Uhum. É claro, esse ano a gente fez uma fusão com a SWM também, né? Que é um time super sênior, que foi um baita negócio que a gente fez, né? De unificar as nossas duas operações. Um time que tinha uma presença muito grande no Nordeste, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, um time muito focado no cliente ultra high. Então, era um segmento que a gente não tinha especialização no atendimento. A gente atende muitos clientes grandes dentro da nossa empresa, mas não tinha um time focado, né? Que é o time que a gente tem lá hoje. E hoje é completo, o portfólio tá... Então, hoje, todos os segmentos, o time de Fortaleza, né, do Nordeste, está em Teresina, Belém. Hoje um time focado em empresas. Hoje a gente está São Paulo, capital, Santos, São José dos Campos, Campinas, Piracicaba, Cascavel, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Teresina, Belém, Salvador, Fortaleza. Não sei se eu estou esquecendo, a gente tem 14, né? Isso diretamente. Indiretamente, você está tendo muitas praças através desses nossos assessores, né? Perfeito. Então, a capilaridade é grande, a gente tem cliente no Brasil inteiro. E no Norte, também. Nordeste, Centro-Oeste. No exterior também, a gente atende muito cliente com conta de não residente também, né? Cliente que está lá, que mora lá já é não residente, a gente atende aqui também. A gente atende cliente residente aqui, lá fora, através da nossa asset, com gestão offshore. E muita gente indo para Paraguai, Uruguai, como que seria esse movimento? Através quando a gente olha famílias mais estruturadas, que já estão preocupadas, né, com otimização tributária, a gente faz todo o planejamento. Tem gente indo para Paraguai, tem gente indo para o Uruguai, ainda tem gente que sai para alguns países da Europa, né? Mas é lógico que é uma parcela menor dos clientes que a gente atende, mas tem sim. E a gente sempre ajuda o cliente também nessa estrutura. Né? E para 26, ideia de crescimento. 26, ideia de crescimento. A gente passou por um momento muito legal na empresa. Agora, em novembro, a gente reuniu 23 sócios e líderes dentro da empresa para definir os próximos passos da Avin. Eu tava aqui olhando tudo, né? Exatamente. Os stories de vocês ali. A gente chamou de Visão 2030. Uhum. Foi muito legal esse momento, porque eu até escrevi outro dia um post no LinkedIn falando sobre planejamento estratégico e o quanto às vezes as empresas restringem esse planejamento a um grupo pequeno de pessoas, né? E a gente sempre fez isso, não dá para falar que a gente foi diferente, né? A gente era diferente, não. A gente sempre concentrava isso como uma decisão dos principais sócios. E a gente entendeu esse ano que era o momento da gente reunir um grupo mais abrangente, mais heterogêneo, né? Com diferentes trajetórias, diferentes experiências, para ajudar a gente realmente a traçar essa visão dos nossos próximos 5 anos. E é muito importante esse planejamento, né? Porque se você não tiver planejamento no mercado que nem esse, em um ano você é engolido. Pois é. Do jeito que vocês planejaram crescer, mais difícil do que chegar é se manter e continuar gerando valor, perene, crescendo, porque são 25 mil, né, e 200 famílias que dependem desse planejamento de vocês. Com certeza, Ronaldo. Assim, a gente nunca fez isso, cara, de fazer um planejamento de 5 anos, né? Que para o Brasil é longo prazo, 5 anos, né? Tanta coisa muda, né? Muda um governo, muda a economia e a gente parou, olhou os 5 anos, os próximos 5 anos, onde a gente quer chegar, com diversas opiniões diferentes, de experiências diferentes, mas o mais importante é que a gente viu uma convergência muito grande nesse grupo que estava participando desse planejamento, e a gente saiu com um planejamento sólido,
e muito legal para esses nossos próximos 5 anos. Então, 2026 é um ano que a gente começa já a implementar muito do que a gente discutiu nesse planejamento e a gente decidiu nesse planejamento para realmente mirar esse objetivo de 2030, que ele é ousado, porém a gente acredita muito que a gente pode chegar lá. Não vou, obviamente, perguntar qual é o planejamento, porque tem coisas que são estratégicas, mas eu tenho um compromisso meu aqui que eu quero trazer pelo menos uma vez ao ano, e a gente não precisa ter tanto tempo distante para você poder atualizar a gente sobre isso, porque eu tô aqui não só torcendo, mas eu tô aprendendo muito com o crescimento de vocês, e até no dia que eu voltei de lá, eu falei, Kaique, é muito diferente, eu não tô, novamente, não tô lambendo, é diferente, é uma energia diferente, é uma cabeça diferente, é muito gostoso ver o crescimento de vocês. Tanto que até eu falei com o Kaique, quando vocês juntaram, cara, veio a fusão, eu falei, pô, cara, que momento bacana, porque até para você que está acompanhando, a gente conhece desde o início da escola esse time, que ainda era com a Vero na época, a gente teve várias conversas de projetos de educação, de parcerias, e assim, o empreendedor ele se conecta muito, e esses caras são muito empreendedores, não são aventureiros, não são caras que vieram para ganhar dinheiro, vieram para fazer história e o dinheiro veio como consequência. E muita gente fala isso da boca para fora, esses caras falam isso de coração. E por isso que eu acho bacana demais trazer essa expansão. Vou pôr aqui embaixo também na descrição tanto o LinkedIn da Vim, quanto também do Akira e o site para você contatar e ficar de olho nas vagas, entender, bater um papo. Aqui é uma casa que eu, assim, de olhos fechados, eu recomendo fortemente, tanto para quem é investidor, quanto para quem é também profissional do setor, porque, de fato, aqui tem um negócio que daqui a 10 anos a gente vai ter debatendo do crescimento. A gente não está debatendo se vai estar em pé ou não, mas sim o quanto que esses 16 viraram 32, 48, porque o céu realmente é o limite. O que vocês estão fazendo é um negócio de tirar o chapéu. Parabéns. Pô, muito obrigado. Fico muito feliz aí com o seu reconhecimento, com as palavras. Óbvio que a gente não trabalha esperando reconhecimento, né? Mas ele, quando vem, ele é gratificante. A gente realmente trabalha sério, com o pé no chão, a gente cresce todo ano, não teve um ano que a gente não cresceu, mas a gente errou muito, viu, Ronaldo? Assim, ainda bem. E tendo muita transparência, assim, a gente erra tentando acertar. Acho que a gente tem um mercado muito novo, o nosso, né, de assessorias, de empresas independentes, não tem muita coisa ainda comprovada e a gente vai testando e vai vendo o que dá certo e o que não dá. E a gente continua tentando, né? A gente tem uma inquietude muito grande com o que a gente tem dentro de casa, a gente sempre quer melhorar e a gente aprendeu muito, muito nesses últimos anos, né? Com o mercado que foi mais difícil, no momento que o mercado foi mais fácil, com uma enxurrada de liquidez no mercado de dinheiro, com uma enxurrada de profissionais querendo se aventurar no mercado, propostas diferentes, modelos diferentes, negócios diferentes, e a gente hoje tem uma empresa sólida, com áreas sólidas, com profissionais sêniores nas áreas que trabalham, a gente tem um conhecimento muito grande e a nossa empresa está realmente preparada para um momento de mercado melhor, né? E eu tenho certeza que o profissional que quer entender um modelo diferente de trabalho, quer entender como que funciona o nosso negócio, a gente está de portas abertas para receber, para ter um papo, fala comigo, a gente tem, muita gente dentro de casa que pode falar dessa experiência e como funciona o nosso modelo, né? Que realmente é um modelo revolucionário de empresas que cada vez estão maiores e mais sólidas, que não é mais um voo de galinha, né? Aqui, inclusive na descrição vai estar os canais para você contatar, e você colocou um ponto importante, que teve muita gente que entrou, fez voo de galinha e acaba que, quando a gente fala, afeta o cliente final, afeta o profissional que toma uma decisão de vida muitas vezes, de mudar de região, de deixar o empregador, porque eu posso falar que se você tomar a decisão junto com a gestão da Vim, de um dia vir para essa casa, você vai ser muito bem cuidado, porque é um ponto que eu acho muito valioso nessa trajetória é o cuidado com pessoas, porque não adianta você trazer uma pessoa
por dinheiro, porque ela vai pelo dinheiro. Vai embora por dinheiro. O dinheiro ela vai ganhar se ela entender que aqui tem um trabalho de muito longo prazo. É uma casa muito diferenciada. Akira, para finalizar, um conselho rápido para quem hoje pensa em fazer carreira na VIM. O que vocês não abrem mão? Qual que é o comportamento, skill que você hoje fala, pô, isso aqui é o nosso DNA, a nossa cultura, e que sem isso não vale nem a pena vir me chamar para ter uma conversa? A gente fala muito sobre intensidade de trabalho, disciplina, realmente seguir processos, ter essa inquietude que a gente tem também e ter unidade. A gente realmente é muito preocupado com cultura. Cultura é algo que a gente fala o tempo inteiro dentro da empresa, a gente vem cada vez mais reforçando essa necessidade de ter pessoas aculturadas dentro de casa, porque isso gera muito valor para a empresa. Ter pessoas que são unidas, né? A gente fala de unidade, unidas, que trabalham com um único propósito, um único objetivo. E se você tem esse perfil, realmente quer conhecer nosso negócio, não existe modelo revolucionário, não existe modelo milagroso. O que existe realmente é trabalho duro, seriedade e vontade de fazer o certo. Então, se você realmente tem esse perfil e quer conhecer a gente, me procure. Tá mais que bem-vindo. Tá mais que Será? bem-vindo. Tá mais que convidado, que é bem-vindo. E é isso. Não é nada muito diferente do que você trouxe aqui durante todo esse nosso papo, que é alguém que queira fazer o que você fez lá no começo. Fazer o correto, fazer bem feito, se entregar. Não existe essa coisa de você fazer, por fazer. Eu recebi eu recebo bastante, mas na última vez que eu recebi essa mensagem, eu falei, vou estar com um pouquinho mais de tempo e falei, deixa eu responder aqui mais profundo. Um cara perguntando, pô, eu quero virar assessor, você acha que dá pra fazer ali 3, 4 horinhas por dia? Eu falei, pô, cara, esquece. eu falei, com todo respeito, eu falei assim, você trabalha, aí você vai à noite, pô, você vai fazer teu complemento de renda, cara. Pô, você tem tua família e tal, você pega teu carro, faz o Uber, você faz ali uma entrega, cara, legal, você faz um evento, faz um bico, cara, legal, uma coisa. Você tá lidando com dinheiro, cara, com a vida dos outros. De repente é 1 milhão que o cara tem para viver a vida dele toda, e você vai trabalhar 3, 4 horas, tem alguém que tá trabalhando 13, 14, de segunda a segunda, estudando. Então, ou você se entrega 1000% para isso aqui, ou nem começa, porque você vai se frustrar, vai frustrar alguém, e tem alguém que vai ter mais o perfil para poder sentar no seu lugar. Porque às vezes a pessoa tem essa fantasia, mas ela não está disposta a pagar o preço, e tá tudo certo. Tem espaço para todo mundo. Se nossa profissão, nosso trabalho, apesar de ser mercado financeiro, é zero glamour, é muito suor, muito trabalho, não é uma profissão de bico, né? Assim, é uma profissão que você realmente tem que se dedicar, você tem que se estudar, você tem que se capacitar diariamente, você tem que ter disponibilidade. Se o cliente quer te ligar, ele quer que você atenda, né? Se você trabalhar 3 horas por dia, como que você vai atender o seu cliente no restante do dia? Né? Você tem que estar em cima, ele vai te ligar, ele quer saber a conta dele como é que tá, a carteira como é que tá. Então, você realmente tem que se dedicar, porque se você também não tiver foco e jogar toda essa energia que você tem para aquele negócio, a chance de não dar certo é muito grande, né? Então, se tem um desvio de foco nessa profissão que a gente tem, principalmente, eu acho que qualquer uma, tá? Não é só a nossa, não. Não vale a pena. Você tem que se concentrar. E por último, o que a gente tem feito, né, pensando em escalabilidade, a gente está trabalhando com IA, a gente está com um projeto muito grande de IA dentro da nossa empresa, para realmente trazer também essa escalabilidade para todo mundo. Então, é algo que ajuda bastante, mas não é milagroso, não vai resolver seu problema para quem quer trabalhar um pedacinho do dia só. Um review user de IA não é mais diferencial, é obrigação. É obrigação. É instinto de sobrevivência corporativa. Exatamente. Você que nos acompanhou aqui, então, siga Eduardo Akira, siga também a VIM no LinkedIn, no Instagram, acompanhe que eles trazem muito dos bastidores, muito do que eles vivem, isso na prática. Se não é inscrito no canal também, se inscreve no canal, deixa o teu like, pega esse conteúdo, compartilha com 2, 3 colegas que querem entender um pouco melhor o que é assessoria, o que é esse universo, ou mesmo, até para você provocar alguém ainda que não tem essa visão de que você achou bacana e queira, de repente, estimular que alguém conheça um pouquinho desse universo, que é um universo muito bacana para quem está disposto. Meu querido Akira, muito obrigado mais uma vez. Obrigado eu, que A casa agradeço. aqui é tua.
E eu falo que eu sou muito privilegiado de receber pessoas nota 10, não é somente profissionais nota 10. Então, parabéns pela tua história, pelo que vocês têm feito. Parabéns para todos os meninos, o Dani, o Edgar, o Kaique, que é nosso professor aqui do PECB e é o coordenador do curso, inclusive, também, que está com vocês. E parabenizar todas essas 200 e poucas pessoas que hoje constroem esse legado chamado Avin. E você que nos acompanha aqui, fique de olho, porque aqui pode ter uma baita porta de emprego para o ano que vem. Se você encaixou com as ideias que eu aqui trouxe, vale a pena, bate um papo. Pode ser que daí você consiga começar o MIT 6 muito bem. Então, parabéns, meu querido. Não, obrigado. Não fique tanto tempo sem vir aqui não, tá? Não, imagina, eu espero o convite para a próxima Tá. já. E você, se realmente quiser conhecer o nosso negócio, pô, manda uma mensagem, vamos tomar um café. Vai ser um prazer falar um pouco mais da nossa empresa, do nosso modelo e como é que funciona a Avin. E parabéns também pelo teu grande papel como pai, que sem dúvida nenhuma é o mais difícil e mais valioso do que tudo que você trouxe aqui hoje. Tudo que a gente faz é por eles. Então é fantástico. É fantástico. Você me inspira. Obrigado, muito obrigado, meu irmão. Valeu, viu? E a você, tem muito mais. Faltam 2 episódios ainda para finalizar a temporada. Em 26 tem muito mais. Só que se você perdeu, dá uma roladinha aqui no nosso playlist, que tem muita coisa bacana sobre mercado de capitais, crédito, PJ, pessoa física, wealth, carreiras. Gente, tem de tudo. Eu falo que aqui a gente tem uma mescla que tem de Cariani e Zé Roberto do esporte, até gestor de fundo, que, pô, assim, o cara nunca levantou um halteres na vida, e a gente tem sempre aqui uma mensagem muito importante, extraída dessas pessoas. Então, aproveita agora o recesso, fique em dia com a gente, e segunda-feira que vem tem muito mais. Valeu!